Boa tarde. Nós estamos iniciando nosso segundo bimestre, né? E com certeza vocês ainda lembram tudo que nós vimos lá no primeiro bimestre, né? Que trabalhamos sobre verbos, né? Assunto fácil que vocês amaram, com certeza, né? Só para lembrar, o verbo, que vem a ser o verbo, uma palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza, né? Nós temos o conceito de verbo. Então nós vimos os verbos, os tempos e modos verbais, é isso? Como é que eu devo conjugar, qual é a pessoa do discurso. Então, todo um apanhado de verbo, as formas nominais, sem esquecer, né? O verbo vai estar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. E também vimos, assim, por alto, que quando eu falei assim de modo assim geral, eu ainda dei uma pinceladazinha em vozes verbais, que é o que introduz o nosso segundo bimestre, ok? O módulo de vocês observarem aí, na página 22, ele traz vozes verbais. E é o que nós vamos trabalhar agora nesta aula. Então, nós temos vozes verbais. Quando eu falo de vozes verbais, eu vou analisar na minha oração como é que esse verbo ele está sendo empregado ali. Mas para isso vai depender de quê? De um contexto, ok? De um contexto. Eu tenho que analisar o todo. Eu tenho lá meu sujeito, né, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Aí eu tenho o sujeito, eu vou analisar esse meu sujeito, se ele é um sujeito, ele é agente, né, se é ele que está praticando a ação, se ele é um sujeito paciente ou se ele é agente ou paciente. Que daí, né, devido aí do sujeito, a gente faz a análise, né, e classifica as vozes verbais. Deixa eu colocar aqui um exemplozinho. O público bastante deputada praça ficou cercada pela menina feriu-se. Veja bem, coloquei aqui 3 exemplos para a gente classificar o verbo de cada oração. Aqui, só para, antes de vir para o exemplo, a gente analisar quais são as vozes verbais. Eu tenho 3, certo? 3 classificações. O verbo ele pode aparecer na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Isso está sendo quase uma revisão, né, gente? Que no finalzinho, eu lembro muito bem, nós fizemos até exercício com vozes verbais, né? Mas se faz necessário a gente retomar, porque é o que está introduzindo agora o segundo bimestre. Então, veja, quando eu digo voz ativa, eu tenho um verbo, que eu tenho um sujeito, que é um sujeito que pratica a ação. A gente chama de sujeito aquele que pratica a ação, ele é um sujeito agente. Sujeito agente, aquele sujeito que está praticando a ação. Então, se meu sujeito ele pratica a ação, o meu verbo ele vai ser classificado como que ele está na voz ativa. Quando o meu sujeito
né, que eu analisei lá, o sujeito da oração, ele está sofrendo a ação, ele é um sujeito paciente, né, porque o paciente, o nome já diz, né, quando eu digo que eu sou paciente de doutor, vamos dizer, Lorival, eu estou sentindo alguma coisa para eu ir lá, né? A gente não vai para um médico, geralmente é o paciente do doutor fulano, então se eu vou para lá porque eu estou sofrendo com algo. Então, na voz passiva, o sujeito ele sofre uma ação. Quem foi que praticou a ação? Isso a gente analisa também na oração, ok? Mas aí eu tenho voz ativa, o sujeito ele é agente. Na voz passiva, o meu sujeito ele é um sujeito paciente. E na voz reflexiva, a gente vai ter os dois, o sujeito agente e paciente. Eu botei demais. Sujeito paciente. Agente e sujeito paciente. Então, eu tenho o sujeito agente e o sujeito paciente, ou seja, ele vai praticar e sofrer a ação. Então, a gente vai analisar cada frasezinha para analisar se ele é paciente, se ele é agente. Veja bem, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, o público aplaudiu bastante o deputado, né? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de quê? Do público, né? É o sujeito da minha oração. Tirei o sujeito, o restante é predicado, então eu tenho aqui meu sujeito, né? Quem foi que aplaudiu bastante o deputado? Foi o público. Então, esse público aqui, ele praticou a ação. Então, se ele pratica a ação, ele é um sujeito agente, certo? Então, se meu sujeito, ele é sujeito agente, o meu verbo, ele vai ser classificado na voz verbal, o verbo vai estar na voz ativa, certo? Então, o verbo ele está na voz ativa quando o sujeito da minha oração, ele é um sujeito agente. Quando é que ele é agente? Quando ele pratica a ação. Então, qual é a ação? Aplaudir. Quem aplaudiu? O público. Quem é público? Sujeito. Sintaticamente analisando, né? Então, nós temos voz ativa, no primeiro exemplo, o verbo aplaudir, né? Quando tem aqui, aplaudiu. Segundo exemplo, a praça ficou cercada pela polícia. Quem foi que ficou cercada pela polícia? A praça. Eu estou falando de quem? Da praça. Então, a praça é sujeito, certo? Então, predicado ficou cercada pela polícia. Eu tenho aqui meu predicado. Então, quando você analisa aqui sujeito, predicado e vê direitinho quem é que está fazendo algo, quem foi que fez? Veja que no primeiro exemplo, o público foi que fez a ação, foi o público que aplaudiu. Aqui eu tenho o sujeito da oração à praça. O que foi que a praça fez? A praça não fez nada, né? Ela não fez nada, ela recebeu uma ação, ela sofreu algo. Quem foi que fez uma ação nesta segunda oração? Quem fez a ação foi quem? Foi a polícia, certo? Então, a praça ficou cercada pela polícia. Eu poderia dizer, a polícia cercou a praça. Mas se eu falasse dessa forma, eu não estaria com o sujeito, como um sujeito paciente, eu teria um sujeito agente, né? A polícia cercou a praça. Então eu tenho, a praça sofreu ação, ele é um sujeito paciente, certo? Porque ele está sofrendo a ação. Então, o meu verbozinho aqui que eu tenho, veja que eu tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal. E no caso aqui, esse verbo aqui, apareceu 2 na locução verbal, eu vou classificar aqui, ó, como o verbo vai estar na voz
Voz passiva. Então, eu voltando aqui, o que é uma voz passiva? O meu verbo na oração, ele está na voz passiva quando o meu sujeito, ele é um sujeito paciente. Quando é que ele é paciente? Quando ele sofre alguma coisa. Alguém fez para que ele sofra a ação. Então, ele não praticou nada, ele não fez nada. Diferente da voz ativa, que é quando o sujeito, ele pratica a ação verbal. Ok? Então, se a gente for analisar aqui, ó, aí você poderia dizer, oxe, quem praticou a ação, Marcelo? E aí? Quem praticou foi a polícia. Então, vocês devem lembrar, mas eu vou dizer, vocês estão lembrando, tenho certeza, que quando a gente viu isso daqui, aí eu destacava na voz passiva um outro elemento que era introduzido por preposição ou até uma contração da preposição. Eu destacava e dizia, é esse daqui que pratica a ação, que ele tem uma classificação também, certo? Na voz passiva, a gente diz assim, voz passiva, sujeito, ele é um sujeito paciente. Quem pratica a ação, na voz passiva, para o sujeito sofrer, quem pratica a ação para o sujeito sofrer, recebe o nomezinho, certo? Que ele é chamado de agente da passiva. Agente da passiva é quem pratica a ação para o sujeito sofrer. Então, vamos tomar aqui os dois primeiros exemplos de voz ativa e passiva. Voz ativa, eu tenho um sujeito agente. Ele é agente quando ele pratica a ação. Quando ele pratica a ação. Tem o meu sujeito agente. Então, no caso aqui, o público foi quem praticou a ação. Quem praticou a ação no segundo exemplo? Quem praticou a ação foi a polícia. Veja, eu estou falando da praça, o que foi que aconteceu na praça, mas ela não fez nada. Quem fez foi a polícia. Então, a polícia praticou a ação, mas como polícia não é sujeito, certo? Eu não posso dizer, sujeito é agente, não. O sujeito da minha frase é praça. A minha praça, ela é paciente, um sujeito paciente. Então, quem praticou a ação para o sujeito sofrer foi a polícia. Então, a gente classifica de agente da passiva, certo? Quem pratica a ação na voz passiva é chamado de agente da passiva. E o outro exemplo, eu tenho um menino feriu-se com a faca, sujeito. O menino. E aqui meu predicado. Olha o verbo aqui. Feriu-se. O verbo ferir. O que foi que ocorreu aqui? O menino, ele pegou a faca, e mexeu em algum canto, passou no dedo, passou na perna, sei lá por onde ele passou, e se machucou. Aí o que foi que aconteceu? Ele tanto praticou, tanto ele foi agente, como ele sofreu, porque ele praticou a ação de pegar a faca e mexer, como ele sofreu a ação, tornou-se paciente, porque ele foi ferido, mas quem praticou a ação foi ele mesmo. Ok? Então, sujeito aqui, o menino, ele é um sujeito agente e um sujeito paciente, porque ele fez as duas coisas, tanto ele praticou como ele recebeu. Então, eu tenho a voz reflexiva. Voz reflexiva, eu tenho a junção das duas coisas aqui, dos exemplos anteriores. Eu tenho um sujeito que ele é tanto agente quanto paciente, que é bem fácil a gente identificar a voz reflexiva. Então, o meu sujeito fez e recebeu ao mesmo tempo. Aquilo que ele fez, ele praticou e sofreu ao mesmo tempo. Então,
Quando a gente fala de vozes verbais, a gente está fazendo uma análise no geral. A gente não trabalha com a voz verbal com um verbo só, está na voz ativa. Como é que eu sei? Eu sei dentro do contexto. Eu tenho que elaborar uma oração para que eu analise ali o meu sujeito. O que foi que esse sujeito fez? O que foi que ele recebeu, ele não fez? Ele recebeu, né, de alguém ou de algo na oração. Então a gente faz classificação da voz, do verbo, diante de todo o contexto. E o que é que pode acontecer também, como é que a gente pode trabalhar essa questão de vozes verbais? Fazendo a mudança. Eu tenho uma voz ativa, eu passo a passiva. Certo? Eu posso fazer isso. Como aqui eu dei esse exemplo aqui, e teve um momento que eu falei, se eu dissesse assim, a polícia cercou a praça. Cercou a praça. Então, se eu fizesse daí essa troca, eu teria da voz passiva, a mudança da voz passiva para a voz ativa. Eu vou mostrar aqui a vocês direitinho. Eita. Não sei se é melhor, mas não é não.